Boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Mais Saúde, um podcast para falar sobre saúde, nutrição, exercício físico, junto com o jornal Mais Expressão e a Pestana Clínica Integrativa. Eu sou Natália Pestana, estudante de medicina e proprietária da Pestana Clínica Integrativa, e hoje eu trouxe dois convidados incríveis para conversar um pouquinho com vocês e tirarmos um pouquinho das dúvidas do dia a dia. Temos conosco a Juliana Marques, nutricionista lá na clínica, o Edian, professor de educação física, personal, e hoje juntos vamos conversar um pouquinho melhor. Boa noite, boa bem-vindos. noite, boa noite. Muito e aí, obrigada pessoal? por vocês aceitarem o convite, é um prazer ter vocês aqui comigo, justo no primeiro episódio. Tinha que ser o primeiro episódio? Tinha que ser, não tinha como não abrir com você, né, É Ju? verdade, alguém tem que falar algumas verdades aqui, verdades precisarão ser ditas. Não me expondo, tá bom. Tá tudo certo. Então vamos lá. Ju, já vou começar com uma pergunta bombástica. Vai. Me diga, qual é o maior desafio que você encontra quando o paciente senta na sua frente? Nossa, essa acho que tem vários clássicos, né? Mas sempre tem aquele paciente que diz, pelo amor de Deus, eu preciso perder 10 quilos em um mês. A galera sai do 8 vai para 80, né? Aí dá vontade a minha vontade de dizer, corta o braço ou corta a metade da perna que 10 quilos vai fácil. Por quê? Porque mudança de estilo de vida não acontece assim. Né? Então, as pessoas muitas vezes passaram anos para ganhar peso e não perceberam, principalmente as mulheres ali, quando vão chegando próximo à menopausa, esse metabolismo muda muito no corpo da mulher e há uma tendência ali dela ganhar peso, né? Então, a gente sabe que é difícil. Então, essa história do muito rápido, do eu quero agora, de manter, e assim, o meu atendimento ele é um atendimento muito mais de aprendizado. Então, eu quero que o paciente ele saia dali consciente do que ele está fazendo. E a coisa que eu mais falo é, cara, não me vem com a história de não treinar, entendeu? Não tem muita opção. Começou a vida adulta, filho, junto com os boletos, tem que vir a responsabilidade do treino. Daqui pra frente, só pra trás? Exatamente. Porque não que, a gente até falou sobre isso, né, Jean, que não é o exercício físico em si que vai fazer você ganhar peso ou perder peso. Todo o contexto, é todo o A contexto. galera é muito imediatista e quer tudo de uma vez. É isso que a Ju, acho que é a base que a galera erra mesmo. É querer sair do 8 e ir pro 80 e não querer mudar o mindset mesmo, o pensamento. A galera é tipo assim, não, já vou começar direto uma dietaça, já vou treinar 7 vezes na semana e a galera esquece. Sabe o que é uma coisa que eu falo muito? A cabeça. Eu digo assim, não adianta você querer fazer tudo de uma vez. É melhor você fazer um pouquinho de cada vez, né? Eu já vou começar a dieta mediterrânea, low carb. Tá vendo? Vou fazer beach tênis, vou dançar, vou fazer musculação. Vou comprar já minha roupa de academia, eu não emagreço. É exatamente, esse é o pensamento. Não, vocês estão me enganando. É exatamente isso. Então, o que eu trabalho muito, assim, na minha conduta, é essa questão do retorno. O retorno é extremamente importante, porque eu preciso alinhar com o paciente o que deu certo, o que não deu certo, o que fluiu, o que não fluiu. Então, muitas vezes eu digo, me manda um áudio, sexta-feira que vem, daqui a 15 dias eu quero um áudio. Por quê? Porque eu preciso entender a dinâmica. Então, eu pergunto onde a pessoa mora. Eu pergunto quem cozinha, eu pergunto quantos litros de... Então, assim, a pessoa... Nossa, que nutricionista invasiva. Não é, eu preciso te ajudar, eu preciso resolver os seus problemas nesse sentido. Você tá igual aquele meme do carro, a pessoa sofre um acidente, daí vem o interno de medicina. Tem água filtrada na sua casa, senhora? É tipo isso. Porque realmente é uma dificuldade do paciente ali mudar. Então, eu gosto muito de atender casal. Não sei se você tem aluno casal. Mas quando eu atendo casal, a minha consulta, que é 2h30, vai para quase 4 horas de conversa. Então, é muita conversa, é muita dinâmica. Os retornos melhoram. Mas, assim, eles ficam assim, esse mês a gente conseguiu isso. Nesse outro mês a gente conseguiu essa... Então, assim, você percebe que é um processo. Quando eles erram de algo lá do começo, você diz, cara, não dá mais pra eu errar isso aqui. Eles perceberam. Por quê? Porque foi algo que foi sendo adquirido, né? Então, o hábito, ele precisa ser repetido. Para que eu construa um novo hábito, tem até o pilar, né, da mudança do hábito, que é a repetição, o gatilho e a recompensa. Então, muitas vezes nós temos recompensas imediatas. Então, você quer o quê? Você quer comer uma pizza porque está com fome e a pizza é saborosa e você quer resolver seu problema rápido. Porém, a consequência vem depois. Né? Então, se eu crio um movimento para ressignificar isso, porque acabamos de ter um pequeno detalhe ali, lembrei. A nossa dificuldade é comer à noite, né? Alguém falou aqui, nos bastidores. Pra minha esposa. Né? A nossa dificuldade é sempre... Então, como que a gente poderia mitigar esse problema antes? Então, você tem que chegar antes do problema.
Então, a gente antecipa a situação. Então, se você vai chegar em casa, sabe que está cansado, sabe que tem uma tendência de pedir iFood, o que é que você tem que ter antes? Comida pronta. Você tem que ter um congelado lá, um hambúrguer congelado, uma salada de legumes congelado. Para quê? Para que você não se sabote. Porque a nossa mente, o nosso comportamento é o maior autossabotador que a gente tem. Exatamente. O que é a mesma coisa acredito, para o treino. Então, coisa. as desculpas são Exato. inúmeras desculpas. Do nada o cara chega assim, nossa, mas chegou na academia, vem conversar comigo. Não, mas eu vou treinar todos os dias da semana e eu tenho tempo livre, full, eu vou treinar de manhã, vou treinar de noite. Aí chega assim, amigão, vem cá. Vamos ser sinceros. Quais são as possibilidades reais que você vai começar aqui comigo? Sim. Tá? Aí eu começo a conversar e eu, não, vamos começar 3 vezes na semana? Tá. Quanto tempo você tem livre? Ah, 1h e 40. Pô, 40 minutinhos no dia. Então, assim, a gente vai entendendo a rotina da pessoa e, tipo assim, não dá pra sair, igual eu falei no começo, do 8 e ir pro 80. A galera é muito imediatista, quer tudo muito rápido e aí não dá certo. E é Tem que uma começar aos construção, poucos, né, é uma cara? construção da É uma galera. construção, não dá pra... Por exemplo, né, hoje, vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu atendi uma paciente que ela é pequenininha, ela qualquer mudança ali na dieta dela vai refletir no peso. Por quê? Porque o TMB, né, a taxa metabólica basal, é calculada baseada na sua idade, na sua altura, no seu peso, enfim. Então, tudo influencia. Se ela é uma pessoa pequena, que não pesa muito, e ela quer perder 4, 5 quilos, é muito. É porque proporcionalmente para ela é muito. Diferente de uma pessoa que está 30 quilos acima do peso. Mas é foda que ela quer se comparar a pessoa Aí lá ela- do Instagram. Exatamente. Ela tem a blogueira, Exatamente. Nossa, ela perdeu 4 Exatamente. quilos e eu quero também. As Do pessoas nada ela esquecem, vai né, meter que, isso. que a vida do Instagram Não é a vida real. Ali Exato. são, né, E assim, takes. chega pra mim, por exemplo, lá nos estágios, chega muito paciente que pega e fala, doutora, mas o meu filho não come, ele é muito raquítico, não sei o quê. Eu vou calcular o IMC dele e tá ok. Daí chega o outro irmão, às vezes irmãos. Não, esse aqui não come nada, doutora. Não come nada, é difícil de comer, que não sei o quê. Daí você vai ver o IMC sobrepeso pra uma criança de 5 anos. Você fica, como assim? Como não come nada? Como não come? Não, doutora, ele não come arroz e feijão, ele come bolacha. Você fica assim, tá, beleza, mas criança não faz compra, né? Não faz. Exatamente. Eu acredito que é uma desculpa muito ruim da gente ouvir no consultório. E eu sou um pouco meio, né, sincerona, e às vezes eu não consigo, eu atendo algumas crianças, a partir de 9 anos eu ainda já consigo atender. Menores que isso, eu prefiro passar para um especialista. Mas o que influencia essa criança são os pais. Né? Então, não adianta culpar a criança. Dos pais, Não né? tem como, porque Exatamente. o ambiente, ele conduz aquilo ali. Então, esses dias também fui na emergência, levei o meu pequeno para a emergência, comecei a conversar, e a mãe, o menino bem gordinho, bem aquela carinha, né? Mas, claramente, essa criança come muito, gente, não tem como. Aí ela disse, não, mas ele não come muito. Ele não come nada. Ele não... Então, é assim, é a mesmo problema do muitas vezes, o obeso, né? O obeso, ele é obeso, mas ele está desnutrido. Então, muita gente não tem essa... Não, como assim o obeso está desnutrido? Ser gordinho não é mais Não, questão de é saúde, questão. igual as vó falavam antigamente, Não, né? não. Ah, esse bebê é gordinho porque é saudável. E aí, muitas vezes, você quer fazer... existem os dois tipos de obeso, né? Aquele obeso que é compulsivo, que come o tempo todo, e aquele que não sente fome. Então, tá vendo como manter a mesma estratégia? O ser humano, ele é individual. E muitas vezes, você precisa pensar em algo que facilite a dinâmica da pessoa, né? Então, a facilidade, a dinâmica de facilitar esse contexto familiar é muito importante. Então, uma coisa que até as meninas comentam lá, ajuda, deixa a gente até comer hambúrguer. Mas como é um hambúrguer que ajuda, né? Eu ia te perguntar isso agora. Né? Hambúrguer pode? Então, aí a gente tem que pensar sobre. Não vai nem lançar 3 hambúrgueres de uma vez, né, cara? E Vamos nem... fazer uma E refeição outra coisa, livre aí. faz assim, eu digo assim, ó, vai no açougue, compra um patinho, pede pro tio já separar a porção que tá lá, porque a minha obrigação, a minha parte aqui, eu tenho que fazer que é calcular as coisas pra você. Então, essa parte, garanto que tá 100%. Você vai lá, faz seu patinho, tempera bonitinho, congela, vai comer com um pãozinho normal, põe um tomate, põe até uma colherzinha de ketchup, não vai fazer tanta diferença, termina, come uma fruta, é equivalente a um prato de refeição também. Por quê? Porque eu tenho proteína, eu tenho carboidrato, eu tenho um pouco de gordura. Então, muitas vezes é a forma de apresentar a comida, né? Então, precisa o tempo todo comer arroz e feijão e só batata e frango? Não.
né? O carboidrato ele é uma coisa que eu explico muito. Agora eu vou pegar um gatilho aqui já. Ai, Uma coisa que eu explico muito que as pessoas acham que, por exemplo, eu vou fazer dieta low carb, dieta cetogênica, dieta dos pontos, né? Ou só contar as calorias. Então, se eu tenho uma refeição completa, eu tenho o quê? Proteína, carboidrato e gordura, fora os minerais, né? Aí a galera vai fazer low carb ou cetogênica. Aí diz o quê? Eu vou morrer de comer churrasco, eu vou morrer de comer carne, eu vou comer tudo que é de bacon, de proteína, de tudo. E começa as loucuras. E não come nada de carbo, né? Bota o carbo lá embaixo. Não come arroz, não come batata, não come pão, não come nada. Não come uma fruta. Aí daqui a pouco tá desmaiando, você não sabe por que é. Só que, veja bem, vamos às contas matemáticas, todo mundo me ajuda. 1 grama de carboidrato possui 4 calorias. 1 grama de proteína também possui 4 calorias. Mas 1 grama de gordura possui 9. Então é mais que o dobro. E qual o problema? Onde é que estão as gorduras? Nas proteínas. 99% das nossas proteínas de origem animal, elas são acompanhadas de gordura. Então eu meio que dobro tanto a minha... a vermelha como a branca? Independente. A vermelha tem mais. Então se a gente fosse classificar em ordem, seria carne vermelha mais... Depois eu venho o carne de porco, frango, peixe e o ovo ele tá aqui nesse meio porque o ovo também tem muita gordura na gema. É tanto que os bodybuilders fazem o quê? Joga a gema fora e aumenta a albumina e come mais a clara. Porque a clara é a parte que tem albumina e não tem tanta gordura. Tem os cortes mais magros também, né? Isso, patinho, no caso. Então a gente sempre tá tem que pensar nisso. Então assim, o paciente ele não deve ser condicionado a contar caloria. Tipo, eu vou contar minhas calorias. Não. Porque isso é um papel meu. Porém, se a gente usar bem a tecnologia, o avanço, como está a Google, como está a inteligência artificial, se fosse só uma questão de conta, se fosse só uma questão de número, qualquer pessoa faz dieta. Qualquer pessoa pode calcular uma dieta, vai lá no chat GTP, calcula a dieta. Só que isso, para você aderir, é que é o problema. Então, o profissional ele tem que ter muito mais esse pensamento do comportamento, de como eu vou entrar como um agente de mudança. Primeira coisa que eu tenho que influenciar meu paciente. É a primeira coisa. Se eu prescrevo, eu faço. Que é exatamente a mesma coisa para você, para educação física, eu tenho certeza. Né? A gente, assim, perde a moral totalmente. Não, os áudios do Edian, do nada, tá ele super ofegante no áudio. Eu fico, gente, esse menino tá morrendo, né? 5h30 da manhã já tava aqui, 5h30 da manhã ele mandou um áudio extremamente ofegante na esteira. Eu fiquei assim, Jesus. Mas é o que ela falou, a gente tem que trabalhar o psicológico da galera. Por exemplo, como que eu vou inspirar a galera a treinar se eu mesmo não faço minha parte? Então assim, tô fazendo. Então eu posto pra galera ver e pra galera falar, não, também consigo, também tem essa possibilidade. Porque, putz, como que ele me contrata se eu não sei pôr em prática e como que eu realmente ajudo ele, sabe? A mesma coisa da dieta que a Ju falou. Como que ela, vai comer chocolate full e a galera não pode, o paciente não pode. Não faz sentido nenhum, entendeu? E você tem que ser incentivador, isso. Você tem que ser professor. Acho que a gente trabalha muito mais na mente da galera, muito mais na cabeça. Mano? A gente... Muito mais na cabeça. Porque assim, ele faz o meu treino, né, atualmente. Então, quando eu abri a planilha, eu disse, meu Deus, eu não entendi nada. Volta, três tá em grego, galera. Fitas. Por quê? Porque conduta, cada profissional tem o seu. Então, eu vinha de um personal, aí passei por outro, depois cheguei nele. Então, a dinâmica mudou completamente o meu treino. Mas ele me viu de um jeito que ninguém tinha visto ainda. Então ele foi notar o quê? Que eu não estava com a postura legal, que eu precisava voltar a fortalecer o meu core, que é uma região que eu tenho mais dor na lombar. Então fazia tempo que eu não fazia abdominal. Agora praticamente todos os meus dias tem abdominal. E assim, como que eu deixo ela uma marombeira se ela ainda estava torta, né? Entendeu? Então, calma aí, vamos reajustar sua postura, vamos deixar alinhado. Tentei montar um treino com o que coubesse na rotina dela, porque não adianta ficar também lindo no papel. Sim. E aí não eu não consegui aderir. Então assim, tinha que ser algo pra ela. Por isso que entra a parte do individualizado, do treino, da dieta. E essa questão do individualizado é interessante, porque assim, por experiência própria minha. Antes da bariátrica, tentei academia. Fui na academia, já estourei a panturrilha no primeiro dia, porque o personal não olhou pra mim, não viu o meu peso, não viu que meu corpo era capaz. Já tacou ali naquele, né, general, sim, generalizado. Não voltei mais àquela academia. Paguei 1 mês, não voltei. Justamente por causa disso. Então, é muito legal a gente ter esse olhar individualizado, né, pra pessoa que tá na nossa frente. E é uma proposta lá da clínica, né, da gente pensar no paciente. Cara, o que a gente pode fazer pra não ficar só
Só naquele... Só no padrãozão, no sabe? copia e cola da vida, né? Só passa o paliativo pra dor ou pro sintoma. Exatamente. E o depois, cara? E o depois, eu tô com o intestino ruim. Tá, mas se tá com o intestino ruim, não adianta só te medicar se você não ajeitar a dieta. Então, esse movimento da clínica, assim, faz muito sentido para os pacientes. Sim. Então, a gente vê como é que é o comportamento de quem tá lá no nosso meio e volta e diz, cara, tô precisando voltar. Eu preciso conversar, eu preciso fazer... Até a questão da recepção lá no ambiente, quando eu passei com você, cheguei lá, as meninas conversaram, tudo mais, trocaram ideia. Então, o ambiente lá é acolhedor, né? É aquilo de tipo assim, putz, vem cá comigo. Exatamente. Aí você pegou, me colocou lá na salinha, fizemos avaliação física, até que a gente postou, mas assim, o ambiente lá é acolhedor mesmo pra galera e parece ser um lugar diferenciado mesmo. Porque a gente precisa ter esse olhar mais Exatamente. humano, né? A gente precisa ver o biopsicossocial. Exatamente. Né? Que o pessoal tanto prega por aí, por exemplo, minha faculdade, metodologia ativa, ela justamente pega no meu pé do biopsicossocial. O paciente chega lá desde do meu segundo ano, que eu entrei no segundo ano na faculdade, né? Que eu vim de transferência. Quando eu vou fazer as simulações de atendimento, eles falam, beleza, você viu a doença, você viu lá que a menina tinha SOP. Mas aí você viu se ela consegue se alimentar bem pra tratar essa SOP? Ai, não vi. Por que você não viu? Ah, por causa do tempo. Né? A gente fica com essa desculpa dele. Tá bom, mas se você for pensar, se você te perguntasse pra ela o que você come, você teria noção da condição financeira dela? Você teria noção do como é o sustento na casa, como é a configuração? E eu achei isso, assim, extremamente absurdo. Absurdo, assim, no sentido positivo, Sim, né, da palavra. faz a diferença, né, na vida da pessoa. Porque as pessoas só chegam, né, quantas vezes eu mesma, eu tenho SOP, quantas vezes o médico... O que é SOP, Natália? Tem gente que não sabe. Síndrome do ovário policístico, Síndrome dos ovários policísticos. Falando numa Né? língua mais assim, né, chula, vamos dizer, os ovários tudo furadinho, a menina não menstrua, não ovula e tem uma série de repercussões, né, no corpo. E assim, muitas mulheres estão tendo isso, né? Muitas. É em torno de Já 18% chega- da população Exato. Tem feminina. algumas alunas que treinam, que tem o SOP também, e assim, o treino delas tem que ser periodizado de uma forma meio diferente mesmo, porque elas sentem muita dificuldade em algumas semanas, né? Uhum. Então, E qual, cara, assim, você encontra a maior dificuldade nelas? Quais são? cara, as semanas que elas estão mais low, assim, de energia, que elas começam a ficar mais fracas. Aí eu mudo a metodologia do treino, deixo um treino com menos volume, menos intensidade, tento puxar um pouco no cardio, só que aí depende muito da pessoa. Tem uma aluna que, assim, ela tem SOP, mas, putz, vai lá, manda bala. Soca a progressão de carga e só vai. Tem uma que ela já sente muito, então ela tem muitos altos e baixos de estar bem na hora de ir treinar. Então eu tenho que variar muito a intensidade e o volume do treinamento dela, tem que ser bem E periodizadinho. como você consegue perceber isso? Tipo, Cara, do força, feeling, porque né? porque eu converso Todo sempre, dia, entendi. sempre. Então, tipo assim, os alunos de consultoria que eu cuido mesmo, então assim, toda semana eu tô lá, igual a Juliana. Umas 2 vezes na semana eu tô mandando mensagem pra ela. E aí, como que você tá? Não sei o quê, tá bem? Até por isso que eu fiquei sabendo que ela tava doente, porque eu mandei mensagem perguntando, e aí, tá treinando? Aí ela, não, tô doente. Aí começamos a conversar e aí eu também acabo conhecendo os alunos. Por isso que é muito legal essa parte de entender a pessoa, entender o individual. Cada um é uma pessoa. A pessoa tem SOP, mas cada um tem uma forma diferente de sentir isso. Porque assim, a síndrome do ovário policístico, a mulher que ela consegue manter dieta, treino, suplementação em dia, ela praticamente fica em remissão. Ela praticamente fica sem sintomas. Né? A gente consegue controlar isso muito bem com a mudança do estilo de vida. Então, provavelmente a sua aluna que consegue manter ali a progressão, ela já tem um estilo de vida, ela já voltou a menstruar, né? ela já voltou a menstruar, ela já tem uma ovulação ali mais regular, né? Então, provavelmente ela é essa paciente. A outra talvez ainda esteja com algumas alterações em relação à quantidade de carboidrato, por exemplo, do dia dela. Sim. Então, a paciente de SOP, ela não pode fazer uma dieta convencional de 60% de carbo. Não dá. Porque eu vou dar pico de insulina nessa paciente e ela vai ter rebote e ela vai não menstruar mais. Por quê? Porque todo mundo acha que a SOP é um problema dos coitados dos ovários. E não é, ele é vítima. Consequência. Exatamente. Porque, na verdade, a síndrome do ovário policístico é um problema metabólico, né? É algo que mexe ali com a resistência à insulina, com a quantidade de ácido graxo por causa, com a tireoide. Então,
há uma disfunção metabólica hormonal que atinge os ovários. E aí a mulher, ela passa a não menstruar, passa a ter características mais masculinas, né? Como o hirsutismo, que é o pelinho onde não deve, uma voz mais grossa, queda de cabelo, acne. Então, esses sintomas, imagina, já é difícil estar acima do peso, já é difícil não menstruar. Aí você imagina ter que lidar com tudo isso diante da sociedade. Né? Então, aí vem outras questões emocionais também, que provavelmente as suas alunas também vão ter essa repercussão lá, né? E a mulher, ela é muito emocional, Muito emocional. Eu tenho uma paciente, nós temos, né, lá na clínica, uma paciente que ela tem algumas alterações hormonais, mas ela chegou, quando ela era novinha, ela sempre foi acima do peso, sempre lutou contra a balança, ela é bem jovem, ela inclusive está se preparando para fazer medicina também. Ah, é? Que legal. E assim, ela sempre lutou contra a balança, sempre teve essa questão, o irmão saiu de casa, então ela passou por um estresse muito grande em casa, a mãe muito preocupada levou para um endócrino, né, para conversar, ela tinha 11 anos, gente. E a endócrino chegou e disse assim, olha, você tá gorda, o que você tem que fazer é mudar a sua alimentação, porque você é preguiçosa, e acabou com a vida, assim, a autoestima da menina. O resultado disso foi imediato, gente. Ela começou a ter uma alopécia, aquela areata que é muito severa. E assim, ela só tem cabelo no topo da cabeça. E assim, imagina todo esse contexto emocional acontecendo. Jovem, passa por questões de bullying, já tem aquele negócio da feminilidade. Sim, né? sim. E aí, todo esse processo, ele modifica o padrão da alimentação da pessoa, porque ela acha, eu não consigo mesmo, eu vou fazer o que tem. E se ela não tem uma boa orientação, que infelizmente ela não teve lá com a endócrina, ela vai por outro lado, né? E agora eu tô fazendo o quê? Vamos trilhar o caminho contrário. Então tem mês que ela vem animadaça, tem mês que ela chega, eu tô cansada, não aguento, vamos mudar a dieta então, não vamos desanimar, porque você tá aqui pra que... Mas já perdeu aí quase 10 quilos, tá super feliz com o peso, treina com a dia também, inclusive. Então, assim... É uma pessoa que também tem que ficar mandando mensagem pra animar ela, pra estar sempre ali, entendeu? Então essa parada do psicológico... já volto ali de novo. Individualizado mesmo, tem que ser. Então a gente tem que sempre pegar no pé dessas pessoas que têm mais dificuldade mesmo em aderir a esse plano, né? E é tudo, né? Muita coisa pra mudar. Exatamente. Se você imagina que eu não faço nada, eu não faço nenhum tipo de atividade física, eu não penso sobre o que eu como. Porque tem isso, né? A gente acha que pensa sobre o que come. Não, você só vai lá e come. Você come o que quer comer. Come o que tá lá. Deu vontade. Então, assim, 90% das pessoas que me procuram hoje, elas não têm consciência a respeito da própria alimentação. É muito notório. É tipo assim, eu tô apenas no automático, o botãozinho do automático da vida tá ligado. Ela assim, não atenta. Então, a nossa alimentação, que é um ato político, ela começa desde o momento que você pensou no que você vai comprar no supermercado. Então, a alimentação é tudo isso. É o comprar, é o escolher, é o lavar, é o separar, é o guardar na minha casa, é o que quem vai preparar. Quando eu vou comer? Como é que tá esse cardápio? Quantas vezes na semana eu vou distribuir essa alimentação? Então, comer é ato político. Ele começa lá. Então, eu posso passar a mesma dieta para você, para a mocinha aqui que é faxineira, que é minha paciente? Eu não posso. Porque ela se sacrificou ali, tirou aquele reserva do mês para me pagar, para poder manter uma alimentação dentro da realidade dela. E eu tenho que me ajustar à realidade dela, com ovo, com cuscuz, com o que ela consegue. Porque a alimentação ela tem que ser acessível, não é político? Se é política, é para todo mundo. Muitos profissionais saúde, se perdem, né? Só pega, manda aquele combão, fala, segue aí, o paciente não adere, some e nunca mais olha na sua cara. E da forma, ainda se bobear da forma com que você fala, ele faz totalmente o contrário. E depois, para resgatar esse paciente, é muito difícil. Falo isso, assim, por experiência minha na questão da SOP mesmo, né? Eu tinha 16 anos, me tacaram-lhe o anticoncepcional, e eu inchei. Teve um dia que eu tava no shopping, eu olhei no espelho, eu tava imensa. E não era só assim da sensação de estar gordinha, porque eu sempre fui gordinha. Mas era na sensação de inchado. Parecia que do nada brotou um líquido em mim. Eu comecei a ter muita dor de cabeça, eu comecei a ficar muito irritada. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo com o meu corpo, quando que eu tinha que parar de tomar, quando eu não tinha. Peguei e falei, quê? Não vou tomar mais isso aqui não. Parei de tomar. Fiquei 5 anos da minha vida sem menstruar. Diretão. Porque daí pegaram e falaram assim, não, a síndrome do ovário policístico, você vai tomar anticoncepcional, acabou, você vai menstruar. Daí quando eu falei pro doutor, não quero mais tomar isso aqui, não tá me fazendo bem. Ele virou pra mim e falou assim, então você nunca mais vai engravidar.
Falei, mas Infelizmente peraí. é isso que a gente escuta. Eu falei, mas peraí, né, se é uma pessoa leiga, ela vai pegar aquilo, vai enfiar no coração e vai embora. Isso. Eu ainda peguei e falei assim, não, peraí, doutor. Como que eu não vou engravidar? Você tá me dando remédio pra não engravidar? Não faz sentido. Eu já não vou engravidar, então. Então, entre tomar o remédio, ficar mal e não engravidar, eu prefiro não tomar e não engravidar. Já, né? Tão mais fácil. Daí foi na onde eu entrei na integrativa e... Incrível. Os olhos abriram, né? Exatamente. Uma coisa que eu pego muito no pé de algumas pacientes, principalmente as que não têm necessidade de tomar anticoncepcional e se mantêm tomando. Porque tem esse pessoal que, não, vou tomar só porque vai diminuir meu sintoma, não vou ter acne, meu cabelo não vai cair. Só que as pessoas esquecem de um detalhe, é remédio. Exatamente. É o 7º item, segundo a OMS, que mais causa câncer de mama, de ovário e de colo de útero. E a trombose, né? E a bendita da trombose. Então, como que você aceita que isso é normal? Eu tô injetando hormônio ali de maneira exógena, né, extra dentro do meu corpo. Como que o meu corpo vai reagir? Ele não vai mais trabalhar. Simplesmente você paralisa os seus ovários ali. Então a mulher, ela entra num processo, tem até uns memes na internet que diz assim, que você tá linda por fora e por dentro é a cuca, né? Assim, porque quem toma anticoncepcional realmente tem aí uma alteração metabólica muito severa, muito significativa. Aí quando suspende, tudo vem à tona, a TPM, a mudança de humor. Tô com o que tá desesperada. Mulher, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não tô conseguindo. Mas por quê? Porque ela tá sentindo o corpo dela de verdade. Ela tá reconhecendo, ela vai saber no dia que ela estiver ovulando, ela vai saber no dia que ela não estiver pronta para engravidar. Por quê? Porque o nosso corpo responde. A mulher que menstrua regularmente, ela se conhece. Sim. Ela se protege. É muito mais fácil do que aquela que está inibindo ali tudo com um excesso de hormônio extra e que não vai te ajudar em absolutamente nada. Aí, mas todo mundo vai ficar assim. Não, né, gente? Óbvio que não. Se você precisa não engravidar ali nesse contexto, porque o objetivo dele é não concepção, é anticoncepcional. Então, se o único método que você encontra para não engravidar é o anticoncepcional, por uma questão de taxa de natalidade, precisamos? Sim, mas precisamos de políticas que façam as pessoas entenderem que é além, né? Porque uma mulher, ela só consegue engravidar uma vez no ano. Um homem, ele faz 365 filhos no ano. Exatamente. Então, se acho ele que sair com uma só por dia, exatamente. Né? Então, assim, a taxa de natalidade não devia ser pensado muito no anticoncepcional, que é liberado de graça. A gente podia pensar em outra coisa. Mas fica aí, fica no ar, bomba, deixa aí. Mas no caso, estamos falando de anticoncepcional para síndrome do ovário, policista. Que não é o tratamento, que não, deixe claro exatamente. Que não é o tratamento. As pessoas precisam sair dessa cabeça de que se eu tomei anticoncepcional, fiz a pausa, eu tô menstruando, eu tô tratada. Não tá. Não tá nem menstruando, na verdade. Exato. Tá sendo isso só... que eu ia falar. O anticoncepcional, ele inibe a ovulação. Se ele inibe a ovulação... Como que tem menstruação? Como que menstrua? Menstruação é a culminância da ovulação. Aquilo dali é apenas o sangramento de escape da queda hormonal, né? Exatamente. Tanto que até o sangue é da cor diferente. É muito diferente. É totalmente doido, né? E quem, assim, eu não sei se isso é uma demanda que você busca nas suas alunas, mas a diferença de força é significativa. Existem estudos que comprovam que a mulher que toma... a que toma anticoncepcional e a que não toma. Muitas vezes também acontece alteração de força. Alguns estudos relataram já de 10% a 20% de menos força que a mulher tem quando ela inicia o uso do anticoncepcional. Então é bem interessante, porque o pré-menstrual normal, a gente já perde em média de 30% de força. É isso aí. Eu digo, meu Deus do céu, não, que coisa triste. Você vai humilhada pra academia, mas vai. Aí menstrua, renasce a fênix, a gente renasce do nada e menstruei, tá maravilhosa. E esse processo é muito notório. Então, a mulher que não toma anticoncepcional, ela precisa se reconhecer. Ela precisa entender ali o seu metabolismo, que é muito importante para o processo de emagrecimento, inclusive, também, né? Exatamente. E a mulher tem aquele negócio de se comparar ao treino, principalmente as que têm um parceiro e treinam juntas, comparam a estabilidade no treino, né? A frequência com o homem. Só que assim, são totalmente diferentes, né? Totalmente diferente. Então, a mulher, ela tem isso mesmo. Então, dependendo da fase que ela tá, ela desanda assim no treino. Exato. Igual a Ju falou, fase de ovulação, ela acaba tendo mais força e tudo mais. E aí, fase lútea acaba baixando. Então, assim, varia bastante, né? O treinamento da mulher. Por isso que é legal esse feedback mesmo de tentar entender ela, né? E assim, Edia, uma pessoa que chega lá querendo ter um pouco mais de força,
querendo definir, né, o corpo, como a gente tava até brincando, né, Ju, esses dias. A gente tava tirando sarro do povo, fala, eu queria ficar forte, mas assim, não queria definir. Ou então eu queria definir, mas não quero ficar fortona. O que a alimentação, assim, influencia? Quais são os primeiros passos que você dá para uma pessoa na alimentação, se ela ainda não conseguiu passar com o nutricionista? Cara, primeiro a gente... É igual a Ju tava falando, que a galera não tem base, né? A galera vai no mercado, compra o que dá, o que tem vontade, o que gosta. Então, primeiro, a gente tenta dar uma ideia de uma reeducação alimentar. Putz, vamos começar a comer coisas mais saudáveis, e a gente começa a dar as ideias para a pessoa. Depois fala, putz, seria legal se passar com uma Nutri. Aí o que eu faço? Passo contato da Juliana. Passo contato da Juliana, a pessoa ele daqui a pouco vai pedir comissão. Então, aí eu monto o treino da pessoa, a Juliana monta a dieta e ela realmente começa a entender que ela estava comendo tudo errado. Mas a maioria das pessoas realmente não entende o que come mesmo. Do nada tá comendo uma bolacha fitness e acha que, putz, tem menos calorias, que tem fibra, que tá legal. E ela Podia não começar tem uma essa banana, noção mesmo, Podia, sabe? Né, ser o mais básico, mais fácil. Eu acho que uma coisa que a mulherada confunde muito, né, é no treino, né, falando de treino. Não quero ficar forte, eu escuto muito. Doutora, eu não quero ficar forte. Quero ficar só magrinha. Fácil. Então, tipo assim, a minha vontade de dizer assim, tenta, sabe? Tenta. É muito difícil, gente, né? Assim, é uma construção lenta, minuciosa, dedicação. Então, e oscila, né? Vão ter fases, assim, a gente, como eu falei, eu já tive personal presencial, já tive outra planilha, já tive com consultor fora, tô com o Edian, cada um tem uma estratégia e dentro da sua evolução, você vai ter altos e baixos dessa evolução gradual. Exatamente. Vão ter momentos que você vai estar treinando melhor, depois vai ter momentos que vai ter algum problema pessoal e você vai se afastar um pouquinho do treino e você volta novamente. E é difícil. É uma construção. Assim, eu digo, quem começa tem que entender que não tem fim. É só começou, filha. Entendeu? Não tem um dia de acabar. Treino é pro resto da vida. Treinar não é opção. Aí nesse pro resto da vida, uma senhorinha de 60 anos, tá com a diabetes compensada, pressão alta, tá entrando em depressão, tá tomando 8 remédios, eu chego lá, tem que virar até a receitinha do SUS fazer atrás. Nossa. Ela procura Edian. Como que a gente inicia o treino dessa senhorinha? Primeiro, eu já entro na ideia com ela de começar a se adaptar a ir à academia. Porque, cara, essa senhora, eu já penso assim, cara, ela tá vindo, conversando com um moleque, e ela vai ter que ouvir esse moleque e comprar minha ideia. Então, e ainda mandar ela assim, e ela aceitar. Ela fala, não, eu vou na ideia desse moleque. Então, assim, primeiro, eu vou na parte de adaptar a questão psicológica dela. Fala, não, vem cá comigo, vamos começar na esteirinha aqui, vamos fazer 5 minutinhos, aí depois eu começo a conversar com ela, passo um exercício aqui, passo um exercício ali, vou entendendo quem ela é, crio o ambiente dentro da academia para ela, porque se ela não tem um ambiente que é confortável para ela, esquece, ela vai parar de ir, ela já tem 80 anos, ela já tem os costumes dela, os hábitos dela, se ela não criar um ambiente confortável para ela e que ela goste, que ela crie o hábito mesmo, aí ela vai desistir. E aí, igual você falou, ela tem os problemas de saúde dela. Aí entra o tratamento médico, entra a questão da alimentação, entendeu? Mas, senhoras, a gente tem que ter um pouquinho mais de calma na hora que a gente vai entrar com um treinamento de força ali, né? Porque elas acham que vão se machucar, né? Ou então muitas vezes acham que vai ter tem que ir com muita paciência. Acha que talvez não tenha uma resposta tão boa e realmente vai ser mais difícil, mas elas conseguem sim, né? Na verdade, a gente precisa incentivar o idoso a fazer um treino de força, porque ele precisa ser um idoso funcional, né? E aqui, principalmente aqui em Indaiatuba, né, eu vejo o pessoal falar, mas eu não tenho condições de pagar academia. Gente, a prefeitura de Indaiatuba, por tem várias academias. Ela oferece. Lá, eu tava fazendo um estágio no UBS. Eu tava fazendo estágio no UBS Califórnia, do ladinho da UBS. Gente, um monte de senhorinha e senhorzinho fazendo hidroginástica, fazendo academia, levantando o pezinho. Uma estrutura muito legal muito legal, né?
E assim, tem exercícios em casa que tanto um senhor de idade como um jovem, uma pessoa de meia idade pode fazer? Quando a gente fala de saúde, qualidade de vida, sim. Aí quando a gente começa a pensar em performance, aí realmente você vai precisar de um maquinário, de peso, intensidade. Mas, putz, todo mundo consegue fazer uma atividade física, uma mobilidade, um alongamento. Então, assim, tem várias possibilidades que a galera consegue fazer em casa. Só que a galera não faz sozinho. É aí que está o X da questão. É muito mais fácil ele ir a uma academia, ir a um ambiente propício a ele fazer a atividade física, né? Do que ele tentar fazer em casa. Eu percebo que a galera não tem aderência. Aí a galera fala assim, eu treinava, fazia alguma coisa em casa, mas acabava não tendo aderência, não rolava, não fluía. A pandemia foi básico, a pandemia foi um desafio muito grande para vocês. Eu acho que o pessoal da educação física deu uma sofrida. Não que todo mundo não tenha sofrido, todo mundo sofreu. Mas você imagina pro professor, pro treinador, manter essa galera treinando em casa. Cara, eu fui uma que desandei assim, olha que eu amava. E você tava treinando, eu treinava. Aí veio, parou. Eu treinava, fazia crossfit, era lá no crossfit e tal, mas quando a pandemia chegou, começou a fazer crossfit online, na minha casa, mano, aquilo ali foi bizarro demais. Então, assim, é muito difícil, mas é possível. Eu tenho um paciente que só treina em casa, você acredita? E é fiel no treinozinho de casa, vai lá, faz os agachamentos. Mas tem que ser uma pessoa que gosta muito já de uma atividade física. A maioria das pessoas não tem o hábito, não gostam de praticar atividade física e nem começaram. Então, assim, para você gostar, você tem que começar, criar o hábito, ter constância e aí começa a virar a rotina. Então, a galera, é muito difícil treinar. E ainda mais a sozinho. musculação, né? Assim, a musculação... Aí eu penso na senhora, que já tem 80... Cara, pra ela fazer sozinha ali, putz, pra ela se machucar, se lesionar, já fica mais complicado. Com então é legal ela ter um acompanhamento profissional ali na academia, mesmo que não seja um personal, um professor na sala ali, só para observar, passar uma ideia para ela. Mas é uma coisa que não a gente... Aí eu já não vou defender tanto vocês, porque muitas academias, os professores às vezes não dão tanta atenção, né? Assim, eu acho que é um diferencial lá da nossa galera, que é uma, né? Somos um grupo de amigos ali, e é um diferencial de lá essa atenção. Eu acho que vale a pena, assim, as academias começarem a pensar nisso, de, cara, tem uma idosa aqui. Ela tem 60 anos. Nossa, vai ter que ser uma quebra cultural nisso, muito grande, é verdade. Isso é verdade. É uma quebra cultural bem grande. Porque o professor, às vezes, tá só ali no salão, né? Faz a maioria. Só vai rodando ali, de boa. Exatamente. Mas isso que eu falei de, por exemplo, a pessoa chega, a idosa chega, e eu tentar entender a rotina dela, tentar entender quem ela é, para criar um ambiente para ela, eu não vejo acontecendo com muitos profissionais mesmo. É um erro mesmo da minha área de não ir conversar, tentar entender aquela pessoa antes de realmente falar, não, vamos treinar. É muito doido isso, né, cara? Legal. Falta muito esse feeling na galera, né? Falta. Mas na nutrição também falta, Falta, né? eu também acho que falta. Que passa o prescritivo ali, tira a dietona aqui de gaveta e não consegue ali entender muito bem a dinâmica da pessoa. Sim. Gente, adorei a conversa com vocês. Achei muito rica. Muito obrigada por compartilhar. Muito obrigada por toparem estar começando esse projeto com a gente. Sejam bem-vindos para vir mais vezes. Eu gostaria que vocês deixassem, então, uma palavrinha final. Podem fazer propaganda do Instagram de vocês. O pessoal procurar Segue vocês. lá, galerinha. Segue. Vai lá, Jean. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Principalmente a clínica, a você, a doutora Natália, a galera do Mais Expressão, do podcast. E, cara, vamos fazer mais um. Vamos sim. Vamos pegar um tema muito doido, vamos conversar com a galera. Vamos pegar... Mandem ideias aí, galera. Temas que vocês acham legal pra gente discutir aqui, fechou? Acho que é isso. Quero agradecer, né, essa parceria. A gente praticamente está todo dia ali na clínica se vendo. Se você não conhece o meu trabalho, meu nome é Juliana Marques, me procura lá no Instagram, que eu estou sempre postando conteúdo, dando dicas. E tenho esse olhar mais humanizado com você, de entender toda essa dinâmica, porque eu entendo que um dia como paciente eu me senti com muita dificuldade. Então eu quero ajudar o meu paciente. Então tenho certeza que virão próximos podcasts, a gente quer estar aqui, queremos mais temas, né, para estar conversando com a Nath. E foi um prazer, muito obrigada pelo convite também. Muito obrigada, pessoal. Gente, deixo o convite então para vocês acompanharem o nosso podcast.
Iremos ter conteúdo semanal, cheio de informações. Vocês podem interagir conosco, mandando dúvidas no Instagram do Jornal Mais Expressão, no Instagram da clínica, tá? Pestana Clínica Integrativa. Podem também interagir com a Ju, com o Edian. Estejam à vontade para estar conosco. E se você também quer receber esse tratamento, esse carinho, esse acolhimento, essa visão da medicina integrativa que a gente propõe, só procurar a clínica, que esses dois estão lá com a gente todos os dias, vocês vão ser muito bem atendidos. Até o próximo episódio, pessoal.